Olá, chegamos ao 5º episódio da série Qual Será a Sua Biografia? E agora vamos falar de uma grande biografia, de alguém que tem algo para contar, que é o Nelson Mandela. 2 cinematosos, 2 filmes. A biografia dele é tão grande ou tão nobre que vale 2 filmes, né, em DVD, cinema. E também vamos encerrar com uma outra maior biografia, na minha visão, um ser humano, né, um ser que já esteve aqui na Terra, que é Jesus. Então, o cinematoso sobre o Nelson Mandela, o primeiro filme que eu recomendo que você veja nessa ordem cronológica se chama Mandela, o título, é só o nome dele. O segundo filme é Invictus. E o filme mostra, cronologicamente, 2 momentos cruciais da história dele. O momento em que ele foi preso como um líder negro de protesto num país, né, que tinha um apartheid, né, na África do Sul, então um líder de alta periculosidade, e mostra a relação dele com o carcereiro, que foi avisado para tomar muito cuidado, porque aquele preso era um preso de muito perigo, ameaçava. E nesse primeiro filme mostra então a nobreza do Mandela. Ele estava protestando, ele era um líder de protesto, mas porque acontecia algo grave com os negros naquele país, não é? Então, ele tinha uma causa muito forte para lutar. E ele, primeiro, ele se identifica com algumas brincadeiras de infância, com a luta de espada, com um pedaço de pau, com uma certa linguagem comum com o carcereiro, mas ele mantém a dignidade dele na prisão. E assim ele foi ganhando respeito, admiração, não mostrou nenhuma agressividade ao carcereiro. E esse carcereiro tinha uma família e ele comentava que ser grandioso e tudo. Então é um filme que vale a pena ver, até por uma construção de um relacionamento que em princípio começa com o pé atrás, com 2 pés atrás, com muita ressalva. O segundo filme, que eu já usei em vários treinamentos para os maiores executivos de empresas do Brasil, as maiores empresas do Brasil, em hotéis, à noite, depois de um dia de treinamento, de almoço e coffee break, à noite a gente fechava aquele salão mais nobre do hotel, com lareira, e a gente assistia esse filme junto, Invictus, e depois a gente debatia o filme no dia seguinte do treinamento. Invictus mostra a história do Mandela quando, depois de passar 27 anos preso numa cadeia, ele sai, ele é liberto, ele fica livre e já sai e é eleito presidente da nação da África do Sul. E ele disse para todos os funcionários, todos vocês que já estavam os funcionários brancos do governo, do gabinete, já estavam se retirando, levando a caixa, né, de objetos. Não, todos vocês têm muito conhecimento, se quiserem, são muito bem-vindos aqui. E aí houve aquela resistência inicial, aquela diferença, e aí ele usou o futebol americano como um elo da nação, entre cores diferentes, entre perfis financeiros diferentes. Porque o futebol era uma paixão, né? O futebol americano, né? O rugby era uma paixão nacional. E ele ali, aqui eu começo a fazer spoiler, ok? Se você não gosta de spoiler, eu respeito e peço que dê um pause. Quando você assistir o filme, volta pra gente ver o que a gente aproveita desse filme num treinamento por vídeo. Mas se você já quiser ter uma ideia da lição, vale. De qualquer forma, o filme tem muitos detalhes. Ele então convida o capitão do time de futebol americano, que é o Matt Damon. E ele mostra a nobreza dele, né, o Mandela. Primeiro, ele agradece, chama pelo nome, e as funcionárias que serviam chá, mas ele faz questão de servir o chá para o capitão jovem, que era o Matt Damon. E como é que um presidente da república não se gosta com açúcar, sem açúcar? Obrigado, fulana, chamando pelo nome. E ele vai no táxi com a assessora dele, olhando o nome de cada jogador do time, memorizando, que ele queria chegar lá e chamar cada um pelo nome, apertar a mão e dizer, olha, vocês têm uma missão muito importante.
porque calhou da Copa Mundial de Futebol Americano ser lá na África do Sul. Então ele viu que podia dar muita visibilidade internacional, a África do Sul ia aparecer na televisão e muitos investidores internacionais poderiam querer investir então no país e isso alavancar a economia, e foi o que aconteceu. Eu não vou contar o final do filme, porque já seria demais, mas é impressionante. Uma das lições é como que um homem conseguiu manter sanidade mental preso durante 27 anos e às vezes em solitária. 2 metros por 2. Outra, nesse período de 27 anos, como se não bastasse, a esposa se separou. E um dos filhos dele morreu ou foi morto num acidente de carro, que pode ter sido forjado. Como que ele teve estrutura para sair com equilíbrio, saúde e competência para ser um presidente que uniu a nação, não replicou o preconceito e conseguiu grandes feitos, ok? Então eu convido para você assistir esses 2 filmes, anotar, e a gente pode conversar depois sobre ele num café, numa sessão cortesia. E a maior biografia, a que mais me impactou até hoje, é a biografia de Jesus Cristo. 2000 anos atrás, esperavam um rei ou um líder político e de guerra para mudar, para enfrentar os romanos. E ele veio sim como um rei, mas um rei espiritual, um rei de outro reino, que já está acontecendo aqui, como ele disse, mas que tem que ser entendido, estudado e vivido, com amor principalmente. Então, durante muito tempo, me perguntaram, e eu também perguntava, quem é Jesus? À medida que eu cresci numa caminhada de fé, comecei a liderar alguns grupos de jovens, grupos na minha casa, pela música ou pelo ensino da palavra, perguntaram, mas afinal de contas, quem é Jesus? Ele era homem, ele era Deus, e aí eu estudei também teologia e entendi essa dimensão, né? Que Deus se revelou aos seres humanos, primeiro, na criação, na beleza da criação, que faz a gente suspirar e dizer, não é o homem que constrói montanhas, então quem construiu? A gente chegou aqui e já tinha montanha. O homem se revelou depois, o Deus se revelou também depois ao ser humano. Pela Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, ele diz ali quem ele é, tudo o que ele é, quem é o homem que ele criou e o que ele espera dessa relação, o que é a vida no início, como foi a criação, como tem sido o meio da história e como será o fim. É o único livro que eu conheço que descreve essas 3 grandes etapas da humanidade de forma que está acontecendo, agora inclusive, com muitos sinais. Então, a terceira forma que esse Deus se revelou ao ser humano foi descendo aqui na Terra, se igualando à criatura humana, vivendo a experiência humana com todos os sentimentos e dores humanas, com todos os riscos de ser humano, inclusive, né? Morreu crucificado, mas sendo 100% Deus também, tendo uma conexão espiritual total com o Deus Pai Criador, sendo Filho, 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo. Até hoje, menos de 1/3, mas imagina, se pensarmos em quase 1/3 da população que segue essa biografia, segue esse ser, e muitos outros que não o seguem como um caminho de vida, mas que conhecem essa biografia, estudam, admiram. Então, vale a pena. Eu resumi numa música, esse é o poder da poesia ou da canção, que é o poder de síntese, né? De uma ideia, resumi só a minha ideia, claro, porque é muito amplo, tá bom? Uma canção que chama Quem é Jesus? Hoje nasce um homem que é Deus, Deus 100% homem. Já existe um novo nome, viva o Rei dos Judeus. Hoje abre-se um horizonte muito mais que impressionante. Ele é a própria fonte da terra, mar e céus. Ele é aquele que anda
sobre as águas, e humilde lava os nossos pés, amigo de todas as horas, o Rei Jesus de Nazaré, o Deus Javé. Ele é aquele que nos dá respostas, incondicionalmente amor, nos abre e nos fecha as portas, conhece nosso interior, pois nos criou hoje. Nasce um homem que é Deus, Deus 100% um homem. Já existe um novo nome, viva o Rei dos Judeus. Hoje, muito bom compartilhar com você essa série. Qual será a sua biografia deste programa? Você ao vivo. Aguarde grandes surpresas. Já temos possíveis temas para a próxima série. Mulher Maravilha ou Maravilhosa? Outro tema, perguntas transformadoras. Uma série inteira em 5 episódios só com perguntas transformadoras que levam à ação e transformação de vida. E qual tema você gostaria? Qualquer tema que você acha que seja relevante para você, e eu posso criar aí uma série com episódios, tá bom? Nos vemos no próximo. Te convido para uma sessão cortesia para falar desses e outros assuntos, que pode ser sessão cortesia em 2 pranchas de stand-up paddle na praia de Itaipu, Serena, Enseada, em Niterói, ou de Taquatiara, quando o mar estiver calmo, ou uma sessão mais comum, tradicional, escritório, consultório, Rio, Niterói, ou por Skype online, tá bom? Agradeço aos amigos da Web Rádio Ramar, a equipe, ao pastor Érico Bussinger e a todos que têm curtido, compartilhado, comentado, indicado e se inscrito no meu canal. Até breve!